Olá pessoal, aqui é o Harry Sultan e decidi opinar sobre a recente polêmica nas redes sociais britânicas iniciada por ninguém menos que nosso próprio Konstantin Kisin. Ele iniciou um debate sobre o rótulo inglês. Quem merece ser chamado de inglês? E quem não merece? Mas essa controvérsia escalou quando Suella Braverman interveio, dizendo que sou uma orgulhosa asiática britânica e, claro, não sou inglesa. Nunca pensei que isso fosse controverso, mas então eu vi a troca entre Fraser Nelson e Konstantin Kisin no Trigger Pod e percebi que muitas pessoas estão nervosas em afirmar a identidade inglesa pelo que ela é étnica, racial e baseada em ancestralidade. Se nem conseguimos concordar sobre quem são os ingleses, como diabos vamos defender a cultura e os valores deste país? Minhas reflexões na coluna de hoje no Telegraph. Na minha opinião, a Inglaterra é um país que historicamente se abriu para pessoas de diferentes culturas e origens raciais, permitindo que elas venham, construam uma vida e se integrem à sociedade inglesa. Por isso, na minha opinião, a Inglaterra e outras sociedades multiétnicas são consideradas formas superiores de sociedade, mais avançadas na escada evolutiva da civilização. Então, por que as mesmas pessoas que insistem que ser inglês requer certas características raciais convenientemente abandonam essa lógica quando se trata de ser britânico? Por que a identidade britânica não está ligada a características raciais, mesmo que os nativos galeses, escoceses e ingleses sejam todos brancos? Agora vamos esclarecer algo. A Grã-Bretanha é uma coleção de ilhas que inclui Inglaterra, Escócia e País de Gales. A Grã-Bretanha é uma entidade única formada por várias nações, o que torna as etiquetas de identidade um tanto complexas. A Irlanda do Norte, mesmo não pertencendo à Grã-Bretanha, integra o Reino Unido, que possui múltiplas identidades, não uma única. Os unionistas se consideram britânicos mesmo estando fora das Ilhas Britânicas. Os nacionalistas se veem como irlandeses e alguns também como britânicos. Quando Suella Braverman se declara britânica indiana, ela afirma pertencer a toda a Grã-Bretanha, não apenas à Inglaterra. Mesmo tendo nascido e sido criada na Inglaterra, é por isso que em sociedades multiétnicas, rótulos que deveriam ser culturais, mas que se tornam étnicos, são uma receita para o desastre. Neste vídeo, meu argumento será baseado nesta premissa. Se pessoas que não são etnicamente nativas britânicas podem ser chamadas de britânicas, então por que pessoas na Inglaterra que não são etnicamente nativas inglesas não podem ser chamadas de inglesas? A conclusão do meu argumento é que ser inglês no mundo moderno é uma identidade cultural, em vez de uma racial. Vamos ver o que Constantino está beijando. Oh não, eu cometi um racismo. Uma das coisas que qualquer pessoa que tenta expressar sua opinião em público sabe é que não há nada mais perigoso do que fazer uma declaração do óbvio. No entanto, como a trigonometria é sobre ter conversas honestas, eu frequentemente esqueço disso e digo exatamente o que eu e milhões de outras pessoas pensam sem filtrar tudo para evitar problemas. Na semana passada, isso resultou em choque e indignação quando, em uma discussão com Fraser Nelson sobre a diferença entre ser britânico e ser inglês, eu ousei sugerir que Rishi Sunak era britânico, mas não inglês. Assista à discussão completa de 7 minutos em nosso canal para mais detalhes sobre o que foi dito. Sempre disse, de forma impopular, que não sou inglês e nunca serei. Eu não acho que Rishi Sunak seja inglês. Nós dois somos britânicos, mas não somos ingleses. Não, você não nasceu aqui. Você era um imigrante. Meu filho nasceu aqui, mas não o considero inglês. Algumas pessoas argumentam isso dizendo que se um cachorro nasce em um estábulo, ele não se torna um cavalo. Eu acho que o argumento sendo feito aqui é que o rótulo inglês está ligado a características raciais ou étnicas. Mas vamos deixar claro, isso torna o argumento racista. Isso não significa que a pessoa que o faz é racista. Isso indica que o argumento é fundamentado em questões raciais. E a propósito, eu nem acho que todos os argumentos racistas são inerentemente ruins. Sabemos que certas etnias são mais suscetíveis a doenças específicas puramente por razões biológicas. Por exemplo, pessoas de descendência africana são mais propensas à anemia falciforme, enquanto as de origem europeia têm maior probabilidade de fibrose cística. Em algum ponto, um argumento baseado em raça foi necessário para reconhecer essas diferenças, o que levou médicos e cientistas a desenvolverem e prescreverem tratamentos personalizados para diferentes grupos étnicos.
Então não, fazer um argumento racista em si não é inerentemente mal, apesar do que a extrema-esquerda moderna possa afirmar. Portanto, este argumento é racista porque baseia sua premissa na raça do sujeito, mas não é algum exercício maléfico. Eu diria que o Rishi Sunak é tão inglês quanto Tyser We Friends, certo? Ele é absolutamente inglês. Ele nasceu e foi criado aqui. E eu não diria que a cor da pele dele o torna menos, Como pode um hindu moreno ser inglês? porque ele nasceu e foi criado aqui. Na sua opinião, nascer aqui torna alguém inglês? Sim. Na verdade, eu adicionaria alguns pré-requisitos a isso. Se você nasceu na Inglaterra, tenha orgulho de ser inglês. Você adota os valores ingleses como seu sistema de crenças principal e está disposto a viver e morrer pela Inglaterra, assim como qualquer inglês étnico. Então, sim, você é inglês. E a propósito, isso não é algum argumento radicalmente novo. Basta substituir inglês por britânico e de repente não há controvérsia. Mas eu argumentaria que simplesmente nascer na Inglaterra não é suficiente para ser considerado inglês ou mesmo britânico nesse caso. Os humanos não são mais seres primordialmente raciais. Somos criaturas ideológicas. Historicamente, a raça foi importante na proteção dos grupos humanos, pois as diferenças físicas eram facilmente visíveis e as sociedades viviam majoritariamente isoladas. Essas diferenças trouxeram estereótipos negativos, acentuando ainda mais a divisão. Mas quando você realmente examina isso, as pessoas não brigavam porque achavam os outros feios. Eles brigavam porque tinham culturas diferentes, valores diferentes e visões de mundo conflitantes. Agora, no mundo moderno, essas diferenças foram diminuídas. As pessoas se misturam, adotam novos valores e, ao fazer isso, reduzimos o racismo. Se você perguntar a pessoas inglesas sobre indivíduos não brancos que amam a Inglaterra e morreriam por ela, eles ainda os odiariam? Posso apostar minha vida nisso. A grande maioria diria que não. Eles os acolheriam. Até alguns skinheads diriam que não os odeiam, mas não os querem no país deles. Isso mostra que nossas divisões históricas não eram puramente sobre diferenças físicas, mas sim sobre os valores pelos quais estávamos dispostos a lutar e morrer. É por isso que acho problemático fazer uma etiqueta de identidade exclusiva para uma determinada etnia em uma sociedade que muitos querem pertencer. Esse argumento pode ter feito sentido em sociedades fechadas como a Coreia do Norte, China ou o Japão, onde eles não abrem as portas para etnias estrangeiras, mas não é exatamente o oposto do que a Inglaterra espera e exige, que as pessoas que vêm para cá devem se integrar, adotar valores ingleses, viver e morrer pela Inglaterra e, finalmente, se verem como ingleses. Você não pode ter pessoas dispostas a morrer pela Inglaterra quando você nem mesmo permite que elas se chamem de inglesas. Ingleses porque há uma diferença, certo? Ser inglês não é uma questão nacional. Afinal, eu sou escocês. Sim. E agora, meus filhos são ingleses? Eu diria que sim. Como? Porque eles nasceram aqui. Eles são escoceses. Não, Por sangue. não, eles quase nunca estiveram na Escócia, infelizmente. Então, por sangue. Então Fraser realmente fez um ponto muito bom. Agora ele é visivelmente branco. Seus filhos, eu presumo que também sejam brancos. Como qualquer outro inglês, provavelmente falam com um sotaque inglês, sofisticado. Mal sabem algo sobre a história escocesa. Eles efetivamente viveram suas vidas como ingleses. E adivinha o que 99,99% dos ingleses não teriam problema em vê-los como ingleses também, porque eles não conseguem dizer que seus pais são escoceses. E mesmo que pudessem dizer, eu não acho que eles teriam tido um problema com isso. Tommy Robinson, sua mãe, é irlandesa. Ele pode se chamar de inglês? O pobre coitado ama a Inglaterra, arriscou sua vida pela Inglaterra e está apodrecendo na prisão pela Inglaterra, mas ele nem pode se chamar de inglês? São os valores aos quais você se inscreve que definem quem você é, não a genética. Substitua Tommy Robinson por algum cara com aparência do Oriente Médio que compartilha exatamente os mesmos pensamentos que Tommy Robinson. Eu conheço muitos deles. Na verdade, a maioria dos ex-muçulmanos britânicos são ainda mais radicais do que Tommy Robinson. Mas desculpe, eles não podem ser chamados de ingleses, apesar de estarem dispostos a arriscar suas vidas pela Inglaterra. Zayn Malik, possivelmente o segundo paquistanês mais bonito do momento. Obviamente, eu sou o número 1. Não acredito que tive que te dizer isso. Ele se revelou como ex-muçulmano recentemente, afirmando sentir-se mais inglês do que muçulmano ou paquistanês. Seus comentários geraram grande repercussão negativa. Mas desculpe, ele não pode ser inglês porque apenas sua mãe é inglesa.
Vê como isso é injusto? Meu filho nasceu de um russo e uma ucraniana, certo? Como diabos ele é inglês? Porque ele nasceu aqui. Fraser parece acreditar que nascer na Inglaterra é o principal requisito para ser considerado inglês. Mas pegue os filhos de Constantino, por exemplo. Eles nasceram e foram criados na Inglaterra? E se eles se veem mais ingleses do que meio russos ucranianos, então quem tem o direito de dizer a eles que podem se chamar de britânicos, mas não de ingleses? Esse é um clube racial exclusivo no qual você não é bem-vindo. Todos os meus primos nascidos e criados na Austrália sabem pouco sobre sua herança paquistanesa, resultando em uma geração inteira que desconhece sua herança cultural. Meus primos são, de fato, mais australianos do que jamais seriam paquistaneses. Na verdade, nós até temos uma palavra para eles, American Born Confused Desi, que é como Desi nascido e confuso na América. Desi significa indiano ou paquistanês, e você também pode substituir a América por Austrália ou Grã-Bretanha. Eles são criticados por não serem verdadeiros paquistaneses, mas também não podem ser considerados ingleses, australianos ou americanos, pois é um clube racial exclusivo. Este argumento se desfaz ainda mais quando você olha para países como a Austrália ou Canadá. Diferentemente do Reino Unido, não temos rótulos políticos alternativos como britânicos que coexistem com o inglês. Se uma criança do Oriente Médio nasce na Austrália, adere totalmente aos valores australianos, não tem vínculos com sua terra natal ancestral e está disposta a viver e morrer pela Austrália, como qualquer outro australiano anglo-saxão, qual seria o termo adequado? Se nascessem na Inglaterra, poderiam se chamar de britânicos do Oriente Médio, mas na Austrália não há equivalente. Talvez devessem se chamar de Commonwealthianos, mas isso soa ridículo. Somos todos britânicos, isso é bom para mim, mas fingir que meu filho é inglês, o quê? Vamos lá. Eu acho que este é o cerne da questão. Constantine vê o inglês como uma identidade étnica, não cultural. Mas eu acredito que existem muito mais razões para argumentar que o inglês agora é uma identidade cultural, em vez de étnica. Os defensores do argumento étnico afirmam que estamos perdendo nossa identidade. Por nosso, eles querem dizer que apenas brancos deveriam poder reivindicar as conquistas da Inglaterra. Esse argumento nunca me convenceu, mesmo quando penso na minha própria identidade como paquistanês. Não sou responsável pelas ações dos meus antepassados, então por que deveria sentir orgulho ou vergonha pelo que fizeram? O mesmo se aplica aos ingleses hoje. A maioria dos ingleses reconhece os capítulos mais sombrios de sua história, mas não querem ser julgados pessoalmente pelos atos de seus antepassados. Você se orgulha de que seus antepassados possuíam escravos ou colonizaram o mundo? Não, você pode olhar objetivamente para a história e dizer, sim, isso aconteceu. Era a norma na época, mas evoluímos. Hoje, a maioria de nós não vê mais outras raças como inferiores, apesar de algumas pessoas ainda o fazerem, mas não me dirijo a elas. O ponto é, seus valores e cultura evoluíram e, como resultado, sua identidade também evoluiu. Apenas alguns séculos atrás, um lord inglês possuía servos. Mas alguém hoje pensa que os ingleses ainda possuem servos? Claro que não. O rótulo inglês evoluiu. Não estou dizendo que você não deva se orgulhar do seu país, cultura ou história. Você definitivamente deveria. Mas você não deveria basear esse orgulho apenas na etnia. Porque, como eu disse, o significado do inglês evoluiu. E se você realmente assistir a coisa toda, vai ir muito além de qualquer um dos jornalistas que decidiram se indignar com isso, tentando iniciar um pílone nas redes sociais e publicando artigo após artigo, hiperventilando sobre minhas visões ultrajantes. Eles reagiram, em vez disso, a um clipe cuidadosamente editado de 20 segundos, no qual eu parecia sugerir que é o fato de Rishi Sunak ser um hindu moreno que o impede de ser inglês. A reação foi tão desvairada que o próprio Fraser acabou escrevendo um artigo defendendo meu argumento sobre etnia como um ponto perfeitamente justo. Ele também foi criticado por aqueles que discordam de sua visão de que se tornar inglês é apenas uma questão de nascer na Inglaterra. Acredito que a indignação de ambos os lados foi desnecessária. As pessoas deveriam ter permissão para discutir e debater rótulos de identidade historicamente associados a etnias. É um argumento razoável, mas pelos motivos mencionados não é o mais forte que existe. Se você for um dos jornalistas desonestos que intencionalmente interpretou mal o que eu disse, deixe-me explicar da forma mais simples possível. Esta é uma página do Censo Britânico. Qual dessas caixas você acha que Rishi Sunak marca?
Assim como nossos valores e culturas evoluem, também devem evoluir as maneiras como classificamos e entendemos eles. Este formulário precisa ser atualizado porque categoriza incorretamente várias etiquetas como etnias ou grupos quando não são. Para ser claro, não estou desafiando a existência da etnia como uma categoria. Registrar a origem étnica das pessoas é importante para o registro, mas vamos ser honestos. Muitos indivíduos nascidos e criados na Inglaterra ainda mantêm fortes alianças com seus países ancestrais. Entender a composição étnica de uma população não é apenas sobre a etnia em si, mas também sobre reconhecer quais culturas estão influenciando ou competindo com a cultura inglesa. A razão pela qual você tem que lutar contra eles é porque eles são judeus e cristãos de Birmingham não tolerarão o desrespeito do nosso profeta, que a paz esteja com ele e haverá consequências de suas ações, você terá repercussões por suas ações. Fomos treinados desde o nascimento que devemos defender a honra do nosso profeta e colocaremos nossa vida em jogo. Portanto, quando se trata de etnia, as pessoas brancas inglesas devem simplesmente se identificar como brancas. Rótulos como escocês, inglês ou galês evoluíram para identidades culturais, em vez de categorias étnicas distintas. Acho que os trabalhos acertaram em algo. As identidades são de fato fluidas. Por exemplo, paquistanês definitivamente não é minha identidade. Punjabi é minha etnia, mas para todos os efeitos, minha identidade nacional é a Austrália e eu nem nasci aqui. Minha lealdade é com a Constituição australiana, seu povo. E, se for forçado a lutar por isso, farei isso, a contragosto, embora, porque a vida é muito boa na Austrália. E quanto aos americanos negros? Eles podem se chamar apenas de americanos, sem precisar adicionar prefixos como africano ou negro? Na verdade, você não precisa pensar. O que é útil se você é um jornalista de mídia legada, pois Rishi Sunak já respondeu a essa pergunta anteriormente. No censo, marco a opção britânico-indiano, que é uma categoria específica para isso. Eu sou completamente britânico. Esta é minha casa e meu país, mas minha herança religiosa e cultural é indiana, minha esposa é indiana, fim da citação. Rishi Sunak pode escolher o rótulo que preferir, mas ainda é possível apontar inconsistências lógicas em seu raciocínio. O que ele quer dizer com "esta é minha casa e meu país"? A Grã-Bretanha não é um país, a Inglaterra é. Então, por que não se identificar como indiano inglês em vez de apenas indiano britânico? E o que aconteceria se a Escócia se separasse da Grã-Bretanha? Você ainda se chamaria britânico quando a Grã-Bretanha deixar de existir? Posto isso, não creio que essa discussão seja movida somente por brancos buscando resguardar a denominação inglesa. Muitos indivíduos de origens diversas buscam preservar sua herança cultural, como Rishi Sunak, que se identifica como um hindu moreno, o que pode levar a uma hesitação em abraçar totalmente uma identidade estrangeira como a inglesa. Isso é totalmente aceitável, pois já estabelecemos que as identidades são fluidas. Caramba, eu me tornei totalmente consciente. Longe de ser racista contra si mesmo, Sunak está dizendo algo totalmente incontroverso. Como eu digo em nossa discussão com Fraser Nelson, meu filho, nascido na Inglaterra de 2 pais britânicos, também não é inglês. É verdade que alguém pode ser hindu e ser inglês. Alguém também pode ter pele escura e ser inglês, se for etnicamente inglês. Mas sabemos que Rishi Sunak não é nenhum dos dois, e na minha exasperação, usei o atalho de hindu marrom para enfatizar que ele é o que chamamos de asiático britânico. Ok, então qual é o ponto de corte? 1% de DNA inglês é suficiente para você se chamar de inglês mesmo parecendo africano? Vamos nos ater à sua praticidade. Ambos os homens nasceram, foram criados e amam a Inglaterra, sendo igualmente patriotas. À esquerda você tem um homem branco que não tem DNA inglês e ele é um escocês confirmado. À direita você tem um britânico negro, desculpe, não o chamando de inglês. Ainda, mas tem 20. DNA inglês e o resto vem do Caribe. Mão no coração. Quem você acha que as pessoas considerariam inglês? Quem você acha que pelo resto da vida terá que continuar explicando que sou um inglês porque tenho 20 DNAs ingleses, enquanto o escocês nunca teria que explicar isso? Você consegue imaginar as lutas que o inglês negro terá que passar durante toda a sua vida? Você realmente espera que ele permaneça tão firmemente leal à Inglaterra como era antes de aplicarmos a definição de Constantino? Não mencionamos as comunidades asiática, muçulmana, judaica ou sikh inglesas.
Isso ocorre porque você tem o rótulo alternativo britânico, mas como mencionei, o que acontecerá se a Escócia deixar de fazer parte da Grã-Bretanha? Se a Grã-Bretanha deixar de existir como é hoje, ainda faria sentido se chamar de britânico? Seria tolice. Esse argumento não é logicamente coerente. Se aceitarmos britânico-muçulmano, britânico-hindu, britânico-judeu como termos válidos, então logicamente também deveríamos ter muçulmanos ingleses, hindus ingleses, judeus ingleses, porque mantém a mesma consistência lógica estrutural. Caso contrário, aplicam-se regras distintas para diferentes identidades sem justificativa clara. É comum comentaristas brancos negarem essa realidade, mas para outros, especialmente minorias étnicas, isso é uma obviedade. Desculpe, existe alguma pesquisa que comprove que a maioria das minorias étnicas não considera o rótulo em inglês adequado? E mesmo que tal pesquisa exista, isso não validaria o argumento. A lógica não é democrática. Se alguém pode se chamar de britânico, então, pelo mesmo raciocínio, também deveria poder se chamar de inglês, galês ou escocês. Não há base lógica para tratar essas identidades de maneira diferente. De fato, tudo isso é impreciso nas bordas e bastante contextual. Por exemplo, uma pessoa asiática britânica poderia jogar pela seleção inglesa de futebol. Mas esse não é o contexto da discussão. Estamos tendo essa conversa porque a demografia da Grã-Bretanha mudou rapidamente nas últimas décadas devido à imigração em massa, o que cria desafios para criar uma sociedade coesa que possa se unir em torno de uma identidade compartilhada. Unidos sob uma identidade comum, mas você está excluindo muitas pessoas. Unir-se sob uma identidade comum significa etnia, eu sei, por um fato que o Constantino não é nem um racista, nem alguém que agrada aos outros. Mas eu não acho que ele percebe totalmente o que ele está dizendo, e ele é um cara muito inteligente. Talvez eu esteja entendendo mal, mas até agora, pelo que eu entendi, ele está dizendo que apenas pessoas inglesas de etnia podem se unir sob uma identidade comum. Enquanto pessoas inglesas não étnicas que amam a Inglaterra e desejam contribuir para o seu progresso. Ficam de fora, eu entendo o ponto geral dele. Embora tenhamos muitas pessoas que se chamam britânicas, mas suas lealdades estão em outro lugar. Nos tempos atuais, é muito difícil afirmar que estão impondo a você aceitar os valores britânicos. Muçulmanos são questionados se são muçulmanos ou britânicos primeiro. Mas essas são perguntas fáceis de responder. Sou muçulmano primeiro. Qual é o problema? Registrar as etnias das pessoas pode nos dar uma ideia de suas lealdades. Por exemplo, muitos muçulmanos britânicos afirmam abertamente que se identificam primeiro como muçulmanos e depois como britânicos. Definitivamente devemos registrar isso, fornece informações valiosas. Mas tudo isso pode ser feito sem privar as pessoas do rótulo inglês que se identificam como inglesas. Novamente, isso não é nada radical, é a mesma abordagem já adotada com o rótulo britânico. A rapidez desse acontecimento não tem precedentes. No primeiro censo para registrar a etnia, realizado em 1991, os brancos britânicos constituíam mais de 90% da população. Basta caminhar por qualquer grande cidade britânica para ver o quanto isso mudou rapidamente. Mesmo com os discursos sobre a diversidade sendo nossa força, é difícil para pessoas de diferentes origens, que cada vez mais nem falam a mesma língua, terem um senso de comunidade e propósito comum. Precisamos ter uma conversa séria neste país sobre como desenvolvemos uma identidade abrangente na qual todos possamos acreditar. Fingir que todos somos ingleses não vai resolver. Concordo com tudo o que ele disse no final. Você está certo. Pessoas que não falam inglês não deveriam ser chamadas de inglesas. Mas, pela mesma lógica, eles também não deveriam ser chamados de britânicos. Esses desafios são reais. Mas redefinir o inglês como uma identidade exclusivamente étnica não vai funcionar. Não considero Constantine racista ou pouco inteligente, mas seu argumento, infelizmente, não é bem fundamentado. E enquanto, como eu, ele é fortemente anti-woke, não precisamos rejeitar tudo só porque acontece de se sobrepor à ideologia woke. Não sei se muitos vão gostar deste vídeo, mas se você gostou, clique no botão de curtir e inscreva-se. Ademais, compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Até logo!